Então, sobre este assunto, acordo histórico, nós conversamos agora, eu, junto com a Débora Oliveira, conversamos com Marcos Junk, que é professor de agronegócio no INSPER. Professor, bem-vindo, ótimo ter a companhia do senhor aqui com a gente. O Danilo Moliterno estava explicando ao vivo que alguns produtos que foram tarifados por Donald Trump encontraram um caminho, um ufa, um respiro, que pode ter... até porque não é quando assina que já passa a valer, mas pode ter um respiro nesta nossa parceria com a União Europeia. Quero ouvir o senhor sobre isso, por favor, sobre o quanto essa parceria pode nos resgatar de uma angústia de tarifas dos Estados Unidos. Bem-vindo. Obrigado, Elisa. É um prazer estar com você e com a Débora. Eu acho que um dos pontos aqui importantes é a gente, primeiro, né, observar que esse acordo traz ganhos de comércio para os consumidores, né? E para o Brasil, no Mercosul, é o primeiro grande acordo que a gente faz, é um acordo birregional, né? E que realmente pode ajudar a fortalecer o próprio Mercosul, abrir porta para outros acordos, e os grandes ganhadores são os consumidores, como já foi dito aqui até em outras entrevistas hoje, né? Agora, no caso da agricultura, esse acesso é limitado por cotas, né? Sempre foi cota, mesmo antes desse acordo, né? A gente sempre só consegue colocar produtos sensíveis da agricultura, commodities, através de cotas, e agora a gente tem pequenas cotas adicionais, e essas cotas adicionais representam muito pouco acesso. Vamos pegar o caso da carne bovina, por exemplo, que é um dos produtos mais sensíveis, né? Hoje, o Mercosul representa só 2% do consumo de carne da Europa e 4% das importações. A cota é de 100 mil toneladas para os 4 países, 99 mil, na verdade, e a gente exporta só ao Brasil mais de 3 milhões de toneladas. Então, não vai ser volume que vai contar nisso, certo? É um volume realmente muito pequeno. Isso acontece em quase todos os outros produtos. É claro que tem produtos que a gente ganha facilmente, como, por exemplo, o caso das frutas tropicais, suco de laranja, o café solúvel, que a gente estava travado lá nos Estados Unidos e agora consegue vender com mais facilidade lá para a Europa, mas é importante ainda que esse acordo passe pelos parlamentos nacionais e que a gente consiga essa parcimônia que foi falada aí no uso da salvaguarda, porque a salvaguarda é um contrassenso. A gente negociou durante 26 anos um pequeno acesso via cota, que vai gerar, portanto, crescimento de comércio, e se esse crescimento de comércio passar de 5% da média dos últimos 3 anos, vem uma salvaguarda que neutraliza a cota. É um contrassenso total. Nós vamos ter que conviver com isso. O acordo só foi fechado por causa disso, também só foi fechado porque tem uma geopolítica toda hoje que caminha na direção contrária desse acordo, é isso que nós estamos vendo pelo mundo afora, infelizmente, até os Estados Unidos entrando aqui na América do Sul, a Europa exprimida entre Estados Unidos e Rússia. Então, o pessoal tirou esse acordo lá da gaveta, ele já estava morto praticamente, e colocamos ele para funcionar. E eu acho que ele é um ensaio da nossa integração global, que é tão pequena e que precisa ser feita. Eu me surpreendi aqui com os 2%, estava comentando enquanto o senhor falava com a Débora. Nossa, 2%, só isso do que a gente manda para a Europa aqui, da nossa América. E a Débora até lembrou, por isso que ontem o presidente do Panamá ficou falando, quando vocês provarem a nossa paeja, ele começou a fazer umas piadas. Parrila. Parrila. No caso, a gente vai querer provar a paeja. A gente que... Começa com P e com A, mas o restante das sílabas é outro prato. Ele ficou falando, né? Ele falou do Mato Grosso, falou de vários, do Uruguai. Por isso que ele ficou ali enaltecendo, né, Débora, as nossas carnes. É que tem uma qualidade indiscutível e consegue atender padrão de exigência de diversos mercados. Eles agora, professor, eu quero aproveitar para te perguntar e pegando a tua expertise aqui para esse setor do agro, porque a gente ainda tem barreiras importantes a serem superadas com alguns países, principalmente a França e principalmente os agricultores franceses. Ou uma situação totalmente diferente, por exemplo, do que a gente encontra do agro aqui do outro lado, né, do Mercosul, que agora comemora a celebração dessa assinatura desse acordo. Há motivos, professor, realmente hoje, para que o agro francês e de alguns outros países poloneses também ainda façam uma pressão contra esse acordo União Europeia-Mercosul? Eu acho que não há nenhuma razão para isso. Nós já vivemos aquele episódio triste lá do Carrefour, tentando colocar aí barreiras por conta desse acordo, né? Então, o que eu acho que esse acordo acabou virando ao longo do tempo é um bode expiatório
para os agricultores europeus conseguirem tirar mais umas casquinhas de subsídios. Foi o que aconteceu, né? No fim, a Itália recebeu lá um tanto e acabou apoiando o acordo. A gente sabe que eles também conseguiram adiantar aqueles 45 bilhões de euros de subsídios prometidos, né? E teve também questões ligadas a colocar restrições na área lá de uso lá de pesticidas e outras coisas. Quer dizer, na verdade, o que eu acho que houve foi o seguinte: o maior problema hoje dos agricultores franceses, alemães, holandeses é a concorrência da Romênia, da Polônia, dos países mais a leste, que têm custos mais baixos para fazer commodities, né? E realmente eles estão perdendo. E quando eu falo que a carne, o problema não é o Mercosul, o problema é a carne que vem de outras regiões da própria Europa e da competição que ela tem tido dentro da União Europeia. Mas eles usaram esse acordo para conseguir outras coisas, e é bem possível que alguns parlamentos nacionais não aprovem o acordo. E aí o acordo vai ficar capenga, porque ele vai funcionar na área do comércio de bens, que é a tarefa da União Europeia, mas talvez não funcione na área de serviços, de investimentos, na área de propriedade intelectual e outras coisas que dependem mais dos Estados-membros, né? Então, a gente ainda vai ter aí um espaço para ver se esse acordo vai ser completo ou não, né? E no caso dos produtos sensíveis, vai ter essas salvaguardas e outros mecanismos lá de reequilíbrio que podem ser colocados. Portanto, vai virar. Mas ainda assim, eu acho que é um exercício importante. O Mercosul só tem 5 acordos, todos eles muito pequenos, né? E esse é um exercício para a gente participar de uma coisa muito maior. 2 blocos que estavam meio assim que espremidos para fora da nova geopolítica, né? A Europa espremida pelo lado lá dos Estados Unidos e Rússia, a gente com essa questão americana aqui tão forte, colocando protecionismo, né? E de repente a gente dá um sinal de livre comércio, de abertura, de integração, né? Que eu acho que é extremamente relevante. Mas realmente o que vai acontecer na prática ainda, eu acho que pelo Opa! menos acionado, porque se a Europa é muito protecionista nas commodities, ela é muito boa em fazer valor adicionado, diferenciação, denominação de origem, uma série de coisas que talvez a integração leve a gente a participar mais desses mercados, eu diria, de valor adicionado, com marcas, com denominações de origem. Acho que isso aí pode ser interessante no processo, porque a gente vai ter que encarar isso aí de frente, né? Uma área que a gente não é muito bom. Aqui e acompanhamos a informação de Marcos Junk, professor de agronegócios no INSPER. Professor, muito obrigada por comentar aqui sobre a nossa parrilha. E a gente é que prova a paeja deles. Obrigada, professor. Boa tarde. Obrigado a vocês, sempre à disposição.